Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco e eu trago como convidado dessa noite o William Mark, que é delegado titular de polícia na cidade de Corderópolis, é também professor universitário do Centro Universitário Dr. Edmundo Wilson de Araras, na cadeira de Direito Penal. Boa noite, William, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. Nós vamos abordar hoje um tema um pouco ácido para variar, William, e você sendo do meio policial, um policial de carreira já há 20 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também professor universitário, mestre em Direito, a questão da reforma que houve recentemente, a nossa excelentíssima Presidente da República, ela fez a sanção das alterações de alguns artigos do Código de Processo Penal, onde a questão do flagrante, né, acabou por ter algumas alterações e eu gostaria de abordar isso. O que nós tivemos de novidade nessa matéria penal que trará impactos para a nossa sociedade? Essa lei 12.403 de 2011, ela foi sancionada no último dia 4 de maio pela Presidente da República, Dilma Rousseff. Portanto, essa lei é um projeto de 2001, não é uma lei recente, não é uma inovação aí da nossa Presidente. É um projeto desde 2001, há 10 anos sendo discutido no Congresso Nacional. Essa lei ela traz, sim, muitas alterações em dezenas de artigos aí do Código de Processo Penal, que o nosso Código é de 1941, portanto um pouco ultrapassado. Aliás, o próprio, fazendo uma crítica ao legislativo brasileiro mais uma vez, a própria mudança, a própria alteração da lei já vem um pouco atrasada, né? 10 anos já depois. Vem, infelizmente, né? Talvez eles estavam prevendo um Brasil um pouco mais desenvolvido, né? Para isso aí. A morosidade até nas votações, né? Quando muitas leis entram em vigor, ela já está um pouco obsoleta, ultrapassada. É uma pena. Isso aconteceu com o Código Civil, né? Quando entrou em vigor já estava ultrapassado. E não é diferente com outras legislações. Portanto, essa lei, ela está, na verdade, adequando o nosso Código de Processo de 1941 à Constituição Federal de 1988. Porque, embora tenha ocorrido agora, né, com esta lei, inúmeras mudanças na legislação brasileira, na prática, isso já tinha ocorrido. Porque essa mudança na prática vem desde 88, que é a prisão preventiva, o último recurso do direito penal, né? Então, na verdade, a Constituição entrou em vigor em 88, a prática foi se adequando à nossa Constituição, né, ao princípio da presunção de inocência, onde qualquer pessoa é inocente até o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, e na prática já ocorria isso. E agora o Código veio nada mais, nada menos que adequar a lei à Constituição Federal, né? Então, nós estamos ouvindo realmente muitas críticas sobre isso, né? E temos que ver também o outro ponto de vista, o ponto de vista legal, que está corroborando com o dispositivo constitucional. E efetivamente, na prática, o que nós tivemos de alteração? E, aliás, eu gostaria da sua opinião como policial que enquanto delegado de polícia titular da nossa vizinha cidade de Corderópolis. Na prática, William, que impactos essas alterações traz tanto na conduta do policial quanto na conduta do cidadão? Que reflexos isso traz na nossa sociedade? Essa lei ela trouxe algumas alterações como a prisão em flagrante, a afiançabilidade. Então, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele arbitrava a fiança criminal, ou seja, arbitrava a fiança, pagava-se a fiança criminal no valor hoje, né, que ainda não entrou em vigor a lei, de R$ 62,00, alguns casos até R$ 7.000, né? Então arbitrava-se a fiança de R$ 100,00, o réu ou acusado seria colocado em liberdade, tá? Mas o delegado só podia arbitrar a fiança nos crimes de detenção, só nos crimes de detenção. Os crimes de reclusão, que são os crimes mais graves, crime de furto, receptação, roubo, estupro e outros tantos, esse crime não era afiançável pela autoridade policial. Então, se o indivíduo fosse surpreendido em flagrante delito,
no cometimento, ou durante, ou logo após a prática de um crime, ele seria autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, né? O juiz poderia arbitrar fiança em crimes de reclusão, só que em crimes apenados com pena máxima até 2 anos. Essa veio de início, no caso da fiança, essa alteração ela veio que o delegado de polícia agora, ele arbitra a fiança. Também nos crimes também nos crimes de reclusão. Tanto faz se é detenção ou reclusão. Todos os crimes afiançáveis, apenados, com pena máxima de 4 anos de prisão. Ou seja, aumentou o prazo de aplicação da pena e aumentou-se também a competência da possibilidade de se aplicar fiança. Exatamente. Hoje a autoridade policial também poderá, não só a atribuição da autoridade policial, ela foi extensiva. Então agora, um flagrante delito, o delegado vai arbitrar a fiança e colocar imediatamente o réu em liberdade, o acusado preso em liberdade, né? Para o juiz também aumentou, porque o juiz pode, né, hoje, até a entrada em vigor da lei, ele pode arbitrar fiança em crime de reclusão, apenado até 2 anos. E com a lei nova, não. O juiz ele pode arbitrar, ele deve, né, arbitrar a fiança em qualquer crime. Em qualquer crime. Não importa se é apenado com 5, 10 ou 20 anos de reclusão, né? O valor da fiança também mudou, né? Antes eu falei que ia de R$62. A 7 mil, hoje foi para quanto? Hoje, vai para quanto? Hoje ele vai de 1 salário mínimo 545 a 200 salários mínimos. O delegado de 1 a 100. Porque entre nós, convenhamos, é um absurdo as fianças aí que a gente ouve falar. O cidadão matou uma pessoa, pagou R$1.000, foi embora para casa. Quer dizer, ele acaba indo embora antes da família da vítima, né? Então, exatamente. É lógico que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos pegar o exemplo lá daquele cidadão que abusou sexualmente da camareira do hotel lá em Nova York, aquele diretor, aquele dirigente do FMI, e teve que pagar $1 milhão para poder ficar em Nova York preso num apartamento, com tornozeleira eletrônica e com 2 policiais na porta do apartamento. Isso é importante de frisar, mas foram $1 milhão depositados para que ele pudesse ter essa benesse, né? Mas em contrapartida nós também temos valores ridículos no Brasil, né? Nós temos, mas não vai mudar muito. Embora a fiança aumentou o valor mínimo, a própria lei prevê que, em caso de insuficiência do preso, o juiz pode decretar a liberdade sem o pagamento da fiança. E a autoridade policial pode reduzir em até 2/3. Caso o réu seja o suficiente economicamente para saldar uma fiança de 200 salários mínimos, o juiz, dependendo do caso, pode elevar até 1000 vezes esse valor. Podemos aí chegar até esse valor aí, né, arbitrado nos Estados Unidos. Agora eu te pergunto, o impacto social dessa alteração do Código de Processo Civil, de processo penal, desculpa, é que eu sou mais civilista, eu não trabalho na área criminal, é o hábito. Eu te pergunto, isso não vai estimular a bandidagem ou desestimular a pessoa honesta? William, na condição agora de cientista, de acadêmico, como professor universitário estudioso do direito que é. Como eu comecei falando, nós temos que ver de 2 pontos de vista. Um ponto de vista, sim. O primeiro que são as críticas que nós estamos ouvindo aí, principalmente na internet, rodando na internet, são as críticas. Que se antes já não tinha prisão, agora muito menos. E realmente... Mas não tinha prisão no papel, porque na prática também o réu entrava na cadeia. Nós ouvimos falar, a polícia prende, a justiça solta. E não é que a justiça solta. A justiça aplica a lei. Né? Então nós temos que ser um pouco realistas. Se condenado o réu, no final do processo, ele não ia para a cadeia, por que no início ou durante o processo ele deveria permanecer preso? Então ele furtou, sim, foi autuado em flagrante, foi para a cadeia. Se ele for condenado, ele será condenado a 1, a 2, a 3 anos de prisão e não vai ser recolhido. Vai ser convertida essa pena privativa de liberdade e restritiva de direito, ou vai ser uma pena alternativa para uma pena de multa, conforme... Agora, também tem que se verificar a reincidência ou não. Sim, a lei estipula isso, não pode ser réu sem reincidente, não pode estar presentes os requisitos ali que, da prisão preventiva, por exemplo, né, que ainda vai existir prisão. Então eu quero chegar lá, né, nas medidas cautelares incluídas pela nova lei, né, antes de uma prisão preventiva, que a prisão ela não acabou.
ela simplesmente vai ser o último recurso. Vai ter um outro procedimento para Vai ter um outro procedimento. Porque a regra é a regra constitucional. Prisão, pena privativa de liberdade, é a última instância. É o último recurso. Né? Então nós estamos ouvindo crítica, realmente. Agora, quando a lei entrar em vigor, certamente vão ter muitos processos, muitos réus presos que vão ser revistos o seu processo e vai ser concedida a liberdade provisória. Né? Então vai ser essa pena privativa de liberdade convertida em outras medidas que eu pretendo esclarecer aqui ainda hoje. Muito bem, eu estou conversando com William Marques, delegado titular de polícia da cidade de Cordeirópolis, também professor universitário, mestre em Direito Penal. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco de hoje. Até já.